Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Esse é o Papo Cultural, o seu mais novo podcast. E se você quer conhecer um pouco mais do nosso podcast, já siga nas redes sociais, Papo Cultural Oficial, e também o canal Papo Cultural no YouTube. Eu sou Tony Martins, tenho aqui comigo Rebeca França, Juninho Santos e Rayane Alves. E o assunto que a gente vai tratar hoje é ansiedade, esse mal que assola do grande ao pequeno, do novo ao velho, em larga e em pequena intensidade. Se você quer conhecer um pouquinho mais, conhecer o nosso pensamento sobre esse assunto, fica com a gente até o final. E para começar, quero convidar Juninho, começando a falar um pouquinho sobre o assunto, e depois cada um vai falar um pouquinho e vamos chegar no debate. Juninho, a palavra com você. Vamos lá então. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei a hora que cada um vai escutar, mas a princípio a gente tem aí que dar uma definição, vou dar uma definição breve do que seria ansiedade, né? Isso aí é, sem entrar em muitos detalhes, o básico mesmo. Ansiedade pode ser definida como uma preocupação intensa, excessiva ou persistente. E ela, como o Tony falou, todos nós estamos sujeitos a ela em algum momento das nossas vidas, alguns em uma intensidade maior, outros em intensidade menor. E nesse contexto aí, do século XXI, né, é muito comum vermos pessoas passando por isso. A gente, isso aí, querendo ou não, é um assunto muito comentado, como também já foi dito, e a gente pode parar para pensar, e é até difícil em algum momento falar quais são as causas dessa ansiedade, né? Ou melhor dizendo, dessa generalização, do aumento, né? da ansiedade no nosso cotidiano. Eu acho que, já começando a abordar o assunto, a gente pode perceber que muitas vezes o problema está ligado muito à pressão que no dia a dia a gente enfrenta. Por exemplo, pressão no que diz respeito a... Você sempre tem alguma pressão em algum assunto, em alguma área das nossas vidas. Às vezes a pessoa é solteira, aí tem sempre alguém pressionando, perguntando quando vai começar a namorar. Quando a pessoa começa a namorar, começa a perguntar quando é que ela vai casar. Quando a pessoa casa, começa aqueles questionamentos sobre o momento de ter filho, quando vai ter filho. E assim em diversas áreas. E essas coisas acabam gerando nas pessoas uma certa ansiedade. Aí vem também a comparação com outras pessoas, né? É você ver o outro e se sentir na obrigação de querer acompanhar o ritmo do outro, e com isso você vai criando aquele sentimento de que você está ficando para trás, de que você tem que dar um jeito, e começa todo aquele sentimento ruim, aquela aflição. E isso aí é algo que os motivos, como é que eu posso dizer melhor? A forma como combater isso, a gente tem que explorar bastante para que as pessoas saibam conviver e melhorar a qualidade de vida delas, né? Eu acho que, em primeiro momento, é isso aí. É isso aí, boa, Juninho. Rayane? Dentro desse contexto, eu acredito que é importante também ressaltar que a ansiedade é algo importante nas nossas vidas. A questão a problemática disso é quando ela começa a exceder esse aspecto mais saudável mesmo, porque a ansiedade ela tá ali para nos alertar e é muito positiva, só que o que acontece é que a maior parte das vezes isso acaba se desregulando e indo para um âmbito e um aspecto negativo mesmo. E aí, como o nosso colega falou, né, em relação a essa questão da comparação,
é realmente um gerador de ansiedade muito forte, porque a partir do momento que você se compara com uma pessoa que tem uma vivência completamente diferente da sua, que é totalmente discrepante, e você começa a querer ir no mesmo ritmo daquela pessoa, obviamente isso vai te gerar uma ansiedade, uma frustração, que são, assim, de tamanhos que não podem ser dimensionados. Porque, por exemplo, nas redes sociais hoje, que é uma fonte de ansiedade enorme, a partir do momento que postam uma foto, que nas redes sociais a gente sabe que existe uma falsa perfeição esculpida, e aí você busca uma referência naquela foto, seja de um padrão de vida, ou de um corpo, ou de alguma coisa específica, e você percebe que você não pode ter aquilo, pelo menos não a curto prazo, aquilo te gera uma frustração muito grande. Então, eu acredito que nesse contexto, a ansiedade ela tem muitas vertentes, e aí o que deve ser feito é identificar, na verdade, de onde que está surgindo essa ansiedade, se é no âmbito de trabalho, se é no âmbito social, se é no âmbito de redes sociais, para que aí se possa lidar da melhor forma possível e, de fato, impedir que isso se torne algo mais sério e mais difícil de ser controlado ou resolvido. Mas é isso. Rebeca? Oi. Então, acompanhando o que os meus colegas falaram sobre esse aspecto da ansiedade, eu também acredito, né, que esses fatores como a cobrança social, assim como a autocobrança também que nós temos, que vem da questão da comparação mesmo, né? A gente acaba se cobrando muito para seguir padrões que a sociedade estipula, padrões que são surreais. Sobretudo porque cada um tem que ver conforme sua realidade. E essa coisa da ansiedade ser muito excesso de futuro. A gente está com muita dificuldade de vivermos o momento presente. A gente sempre está com foco lá na frente. Uma das coisas que tem me angustiado bastante, me angustiam, é que as pessoas chegam, né, tem essa cobrança mesmo social. O que você vai fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Enfim, eu acredito que sim, a gente tem que ter planos, tem que ter sonhos. Contudo, a gente tem que viver primeiro o momento presente. E quando as pessoas acabam cobrando muito que você tem que pensar lá na frente, você deixa de viver o agora e deixa de construir, inclusive, projetos mesmo que poderiam se concretizar, porque você fica muito ansioso. Uma coisa também interessante sobre a ansiedade é que quando a gente fica muito ansioso, a gente acaba também não produzindo muito. Que é o contrário, a ansiedade pede para que a gente faça muita, muita, muita coisa, para que a gente consiga dar o melhor de si, para que a gente consiga alcançar níveis elevados. Contudo, quando a gente fica muito ansioso, a gente trava. E a gente acaba adiando até os projetos, porque porque de fato, né, são níveis que a sociedade estipula muito, muito altos, padrões muito altos, a gente vê que a gente não consegue alcançar aquilo, a gente acaba travando. Então, assim, nós temos que buscar, né, ter autoconhecimento, saber o que está ocasionando ansiedade, mas já pontuo que, com certeza, em qualquer pessoa, a maioria das pessoas, a ansiedade acarreta tanto jovens quanto pessoas mais velhas. Contudo, eu acredito que a incidência da ansiedade seja mais entre os jovens, porque a gente é cobrado demais sobre essa questão de futuro mesmo, né? Do que a gente vai fazer, quando vai casar, se vai casar, quando vai alcançar aquela posição social na carreira, aquela posição aquela promoção, enfim, quando a gente vai realizar os sonhos, né? E desde criancinha estimulado, o que você vai ser quando crescer? Em alguns aspectos pode ser positivo? Pode. Mas também tem essa coisa negativa de estar sempre cobrando, né? Sempre cobrando, sempre com olhar lá no futuro. E eu acredito que a gente tem que aprender a viver cada fase das nossas vidas, até mesmo para poder evitar, né, a ansiedade negativa. Como a Reine falou, tem um aspecto positivo da ansiedade, como todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, elas estão aqui por algum motivo. Nada é ruim. O que é ruim é quando foge do padrão saudável, né? Do padrão comum, e acaba excedendo e acaba acarretando transtornos negativos, tanto para a saúde, né, física, como psicológica e espiritual. Enfim, a ansiedade negativa em excesso, ela prejudica todos os aspectos das nossas vidas. O que eu tenho. Enfim, é isso. Bom,
sobre a ansiedade, eu vou falar um pouco mais tipo assim, do meu lado, porque primeiro que eu não estudei o assunto de forma profunda para poder falar dele de uma forma mais técnica. Até porque a gente também tem aqui no grupo uma pessoa que pode falar mais de uma forma mais técnica sobre ansiedade, né, Rayane? Mas falando assim do que eu sinto sobre a ansiedade, de como ela me ataca, eu diria que ela foi a maior pedra de tropeço da minha vida até hoje. Porque por causa de ansiedade, eu já abandonei um monte de coisas que eu poderia ter feito e que poderiam ter sido muito boas para mim. Não que, tipo assim, eu tô dando uma desculpa por jogando na ansiedade uma coisa que não foi, que eu simplesmente abandonei. Não. Teve coisas que eu fiz isso mesmo, mas também teve outros casos que eu cheguei a um nível de ansiedade tão grande que eu penso que eu falei, não consigo fazer isso. Isso aqui não é para mim. E era. Quando eu saí da situação, eu vi que não era tão difícil quanto eu pensava. Entendeu? E esse talvez tenha sido em momentos assim que eu comecei a perceber a ansiedade como uma coisa que eu tinha mesmo que controlar, uma coisa que eu precisava manter ela meio que engaiolada de alguma forma, que caso contrário, ela ia continuar atrapalhando a minha vida. E até hoje a ansiedade continua me incomodando muito, e principalmente quando ela chega no travesseiro. E graças a Deus não sou de ficar perdendo noites e noites sem dormir, mas digamos que ela não me deixa ter a paz que eu teria se eu não tivesse ela por perto, entendeu? Isso, graças a Deus, também não é uma coisa recorrente, são fatos isolados, mas se ela me atrapalha tanto, e eu não me considero um dos casos assim graves, eu já vi gente com caso de ansiedade muito pior, então eu imagino que se ela tem o poder de me atrapalhar dessa forma, ela tem o poder de atrapalhar outras pessoas com muito mais potencial, com potencial para coisas gigantescas, mas que não fazem porque simplesmente, não, é perigoso, não dá, eu não consigo fazer isso. E quando ela junta um pouco também com a baixa autoestima, aí o conjunto está formado. Mas a gente está falando aqui sobre ansiedade e vamos deixar a baixa autoestima para outro assunto. Rayane, tem uma pergunta para te fazer, calma aí, eu tenho uma pergunta para fazer para Rayane. Então, Rayane, sobre esse aspecto que Tony falou, sobre às vezes a gente se sentir impotente para realizar algo, isso é só consequência da ansiedade ou tem outros fatores envolvidos? Então, a ansiedade, ela já traz uma questão da pessoa se sentir inferiorizada. Então, a partir do momento que a pessoa está ansiosa e ela trava e ela não consegue fazer nada, ela começa a pensar, nossa, eu sou muito incapaz, eu não posso fazer isso. Então, isso já traz essa inferioridade. Mas a ansiedade, ela não vem de uma forma solta. A ansiedade, ela vem sempre de uma forma comórbida. Como assim? Ela vem sempre acompanhada de outra coisa. Então, como você falou, ela pode vir acompanhada justamente dessa autocobrança, ela pode vir de uma cobrança social, ela pode vir de uma comparação. Então, existem outros fatores, porque a ansiedade ela sempre vem atrelada com isso, mas até nesse ponto que o Tony falou da baixa autoestima, é isso, porque a partir do momento que você está ansioso e você trava e você não consegue fazer nada, você começa a se sentir inferiorizado, e aí, obviamente, isso afeta diretamente a autoestima do indivíduo. Por exemplo, eu já ouvi falar que pessoas introspectivas, pessoas com um grau maior de timidez, elas tendem a ter mais ansiedade. Isso acontece exatamente pela questão da autoestima, enfim, um aspecto da personalidade. Olha, eu sou introvertida, então eu sou essa pessoa introspectiva. E o que acontece com uma pessoa que assim, mas são coisas diferentes, tá? A introspecção e a timidez. Eu, por exemplo, sou introvertida, mas eu não sou tímida.
Então, assim, o que acontece quando a pessoa é introvertida? Ela se fecha muito, ela se fecha completamente. Então, ela não confia muito nas pessoas e ela guarda tudo para si. Então, tudo que acontece, ela não vai chegar para um amigo, mesmo que confie muito, para desabafar. Ela vai guardando aquilo dentro de si por muito, muito tempo e por não querer, né, inclusive incomodar ou por não confiar mesmo, não conseguir confiar nas pessoas ou ter vergonha, timidez, algo do tipo. E aí, quando isso, obviamente, se manifesta de uma forma ansiosa e ela acha que está resolvendo algum problema, mas na verdade não tá, porque em um dia a conta vai chegar e a conta não é barata, porque além da ansiedade, isso pode trazer depressão também, porque a pessoa está guardando esses sentimentos ruins, essas cobranças, tudo que ela está vivendo por tanto tempo, que quando chega esse limite dela, isso vai se manifestar da pior forma possível. Entendi. Eu me interesso bastante por esse assunto. Pessoal, Pode falar. só para os ouvintes ficarem sabendo, a gente deve fazer muitas perguntas sobre esse assunto para a Rayane. Inclusive, quando foi escolhido esse assunto, foi pensando um pouco nela também, porque ela acabou como se diz, de ser aprovada no TCC de psicologia, então é uma pessoa que entende do assunto, uma pessoa que já convive com o assunto de uma forma técnica e talvez também de uma forma direta. Então, assim, você que está ouvindo aí em casa agora, você, independente do que você está fazendo, já fica sabendo que hoje a Rayane hoje vai ser um pouco o foco das atenções, justamente por ela entender um pouco mais sobre ansiedade. Nossa, que maravilha. Tô bem tranquila. Agora, você falou que pode gerar que a pessoa guardar as coisas pode gerar ansiedade e possivelmente a depressão. E aí eu queria te perguntar assim, quão próximo está a ansiedade da depressão? Então, geralmente quando a gente quando a gente tá conversando sobre a depressão, a ansiedade, ela meio que vem de uma forma conjunta, mas eu acho que é justamente pelo fato que eu citei anteriormente. Quando você tá ansioso, você tá, de uma certa forma, se cobrando muito, independente de qual seja a circunstância, porque essa cobrança vem socialmente, mas você tá ali se autocobrando. Então, quando a ansiedade, né, ela gera essa inferiorização e essa queda na sua autoestima, e você começa a se questionar do que você é capaz ou não, você está nesse contexto. E se você não se regular para sair desse contexto, pode se desenvolver não só a ansiedade, não só a depressão, como também outros transtornos, como, sei lá, o transtorno dismórfico corporal, por exemplo. Que é justamente essa insatisfação, não com alguma situação específica, mas com alguma parte do seu corpo ou algo do tipo. Então, a ansiedade, ela pode sim abrir essas portas, essa possibilidade para a depressão, mas ela não necessariamente, uma pessoa ansiosa vai ter tendência a ser uma pessoa depressiva. Mas, muitas vezes, isso vem de uma forma ligada e junta mesmo. Então, vou comentar um pouco sobre o assunto. Vou dar também meu depoimento pessoal, como o Tony fez. Eu também sofro de ansiedade bastante. Já fui bem pior, exatamente por isso que eu falei, essa questão do excesso mesmo de cobrança social e da autocobrança que a gente tem, porque a gente quer agradar a sociedade, a gente quer agradar principalmente as pessoas próximas. Então, para a gente se adequar, para a gente se sentir aceito, a gente acaba se maltratando muito. Mas, graças a Deus, né, o tempo vai passando e você vai buscando autoconhecimento e depois, né, das consequências, né, como a Raine falou, né, porque a conta sempre vem, você para e vê que você não pode continuar assim, senão as coisas vão piorar muito. Então, essa questão mesmo da ansiedade, eu sempre me cobrei muito, nossa, sempre fui muito autocrítica. É interessante porque eu não entendi o porquê eu era assim, mas é bem essa questão mesmo, né, do aspecto social, familiar, enfim. Eu sempre me cobrei muito, muito, muito.
E isso também acarretava, tipo, eu tinha autoestima baixa, porque eu me comparava com as pessoas, eu nunca achava que eu era boa o suficiente. Mesmo as pessoas me elogiando muito, mesmo eu indo bem nas coisas, mesmo me esforçando, né? Eu tinha bons resultados na escola, fazia balé, também era uma ótima aluna, mas eu nunca me sentia boa o suficiente, porque eu sempre me cobrava mais, mais e mais. E chegou um momento que eu olhei e disse, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida? Aí vem a questão da ansiedade e outras coisas que aí você para e vê, não, vamos viver o hoje, presente, vamos buscar a nossa própria essência, sem se comparar com o outro, né? Tipo assim, todo mundo é único, todo mundo é especial, e ninguém é melhor do que ninguém, esse negócio de se comparar, de querer ser melhor do que o outro, você querer ser, né, o que outras pessoas querem que você seja, que tem muito disso também, né, você, tipo, ser o que o outro quer que você seja, e você não saber quem você realmente é. Isso acaba prejudicando muito o nosso psicológico, as nossas relações sociais, esse sentimento sempre de insuficiência, que nada é bom, e a gente deixa de aproveitar realmente o momento presente, a vida, o relacionamento com as pessoas, essa coisa também de perfeição, né? De não se permitir errar, sendo que os erros nos trazem grandes lições. Tipo, muitas coisas que eu errei, que hoje, tipo, fazem de mim o que eu sou. Enquanto, às vezes, os acertos passam despercebidos, né? Mas são os erros que fazem que a gente cresça, amadureça, aprenda, a gente evolua. E a gente tem muita resistência contra o erro, contra a exposição social. E eu acredito que trabalhar com ansiedade, com que é outro transtorno, é você realmente se deparar com ele, né? Você tem que se deparar com seus medos, com seus monstros, com as suas inquietações, e é você olhar para eles para poder você compreender o porquê de cada coisa, né? A gente tem que tratar sempre a causa e nunca os sintomas. E o autoconhecimento é muito importante nesse aspecto. Por isso também é interessante buscar ajuda psicológica, principalmente em níveis elevados, buscar auxílio através de livros. E eu acredito muito na questão espiritual, né? Não tem como não acreditar, porque quando você busca o espiritual, você vai expandir um pouco a sua mente, você vai se tranquilizar mais, enfim, meditação, oração, isso tudo acaba ajudando, né? A gente ter mais equilíbrio, mais discernimento. Enfim, é só um posicionamento pessoal. Juninho, tem alguma coisa a dizer? Ela acabou de comentar aí sobre a questão espiritual e eu, por experiência própria, eu consegui perceber o quanto que influencia positivamente na questão da ansiedade. A gente, quando ingressa no mercado de trabalho, né, a gente sempre tem aquela questão do quando vai conseguir um emprego. Às vezes, quando a gente sai de uma empresa e vislumbra entrar em outra, alguma vaga, a gente fica ansioso com essa questão. E, querendo ou não, quanto mais tempo desempregado, mais tempo ansioso nós ficamos. E isso eu vivenciei na pele, né? E para vencer isso aí, eu me apeguei muito ao que estava escrito, o próprio Jesus Cristo disse, e escreveu em Mateus, no capítulo 6, que é quando ele fala, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Outras traduções dizem, não andeis ansiosos, né? Essa passagem, ela fala muito sobre o cuidado de Deus para com nossas vidas. Ela cita exemplos como, por exemplo, os pássaros, que não trabalham, não fazem nada para prover a própria subsistência, mas que o Senhor ainda assim os alimenta e eles têm o que comer, né? Aí ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E é nisso que eu me apego. Por quê? Quando nós colocamos a confiança em Deus, nós vemos que é Ele quem faz por nós, e não nós mesmos quem fazemos. Não somos nós que com a nossa própria força resolvemos nossos problemas, mas é a ação dele que nos fortalece, que nos dá estratégia, né? Nos dá sabedoria para que a gente possa passar pelas dificuldades e manter a tranquilidade, porque a nossa confiança está, como eu já disse, nele. Então, assim,
É óbvio que cada caso, cada é um caso. Eu falo que no meu caso, me aproximando mais dele, através da palavra, oração, eu consegui vencer isso aí, minimizar e até mesmo vencer naquele momento a ansiedade que estava batendo na porta, né? Mas é óbvio, cada caso é um caso. Algumas pessoas precisam de auxílio de um profissional, outras pessoas, quando, vamos dizer assim, nos estágios mais iniciais, casos menos complexos, né? Então, assim, é bom cada um analisar também sua situação, né? Só falar mais uma coisa para os nossos ouvintes aí, que às vezes você vai ouvir um barulho no fundo, no meu caso aqui passou uma moto, teve alguém aí que o cachorro latiu em volta, é porque cada um está gravando da própria casa, e isso não é só devido ao isolamento social, é porque cada um está numa cidade também. Se você quer conhecer um pouco mais sobre cada um dos participantes aqui, vai lá na nossa página, @Papo Cultural Oficial no Instagram, e você vai conhecer o perfil de cada membro da equipe, certo? Mas, voltando ao assunto, essa ansiedade, eu estava conversando hoje com uma passageira, e ela falando muito sobre o tanto que ela estava ansiosa no início do ano, principalmente por causa das notícias que ela via na televisão, e eu percebi que essa é uma tendência. Eu mesmo, no início, eu também via muita notícia principalmente sobre o vírus, e aquilo estava me fazendo muito mal. No caso dessa passageira, ela relatou que quando ela parou de ver as notícias, a vida dela mudou completamente. E isso mostra o tanto que hoje em dia a mídia pode nos levar para um caminho que não é o bom. Por mais que eles estejam passando notícias corretas, a gente ficar vidrado em algum assunto, ou então nos próprios telejornais mesmo, é muito perigoso, eu acredito assim, porque é aquele negócio, notícia boa não vende. Tem que passar notícia ruim, porque é notícia ruim que chama atenção na televisão. Aliás, em qualquer lugar, né? A fofoca, inclusive, começa com notícia ruim. Mas quando eu estava conversando com essa passageira, eu fui analisando um pouco mais assim, e vendo que às vezes também, parece que a gente já tem essa tendência a ir pela ansiedade. O ser humano parece que tem uma quedinha pela ansiedade. E qualquer coisinha, por menor que seja, vai engatilhar ela. E você concorda com isso, Rayane? É assim mesmo, do jeito que eu tô falando? Nesse caso que tu falou da passageira, por exemplo, isso mostra também como é importante identificar de onde está vindo. Porque se a partir do momento que ela parou de consumir essas desgraças que a televisão mostra, a vida dela, de uma certa forma, ela sentiu que melhorou. Então você percebe que às vezes é uma coisa muito mais simples do que parece. Não que a ansiedade seja algo simples, mas a partir do momento que você identifica de onde está vindo essa ansiedade, e como a Rebeca falou, desse autoconhecimento mesmo, não é que vai ser simples nem fácil, mas aí nesse caso você já tem uma direção e um direcionamento, né, de onde ir e o que fazer. Então, Rayane, como o Tony falou, disse que parece que as pessoas têm uma quedinha pela ansiedade. Eu acredito que ele falou no aspecto que, né? As pessoas meio que gostam um pouco. Na verdade, eu acredito que a ansiedade seja uma coisa meio que estimulada, né? E é estimulada bastante pela mídia, pela sociedade. A ansiedade, apesar das consequências negativas que ela traz, ela também é vista, né? E ela tem um aspecto positivo. Porque assim, a gente sabe que tem um aspecto positivo. Mas ela é muito romantizada, né? É como se fosse normal. Até que chega a níveis insustentáveis. O que você tem a falar sobre isso?
Em relação, até desculpa que eu, na hora que o Tony estava falando, eu foquei tanto na parte da passageira que eu esqueci essa parte que ele falou que as pessoas têm ansiedade. Mas eu acredito que nesse caso é o que Rebeca falou mesmo. De que não é que a gente tem uma queda pela ansiedade, é que a gente está estimulado mesmo a ser ansioso. Porque as cobranças, elas são cada vez maiores e atingir essas cobranças, elas são cada vez mais difíceis. Então, sobre essa questão da ansiedade, eu tenho um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? Eu tô falando que as pessoas romantizam muito a ansiedade, né? Porque, como eu falei, ela é estimulada. Então, as pessoas veem a ansiedade para ser, não, é normal, é comum as pessoas serem ansiosas desde criança. As crianças são estimuladas a serem ansiosas, a pensar muito no futuro, a pensar em coisas que não deveriam pensar, porque elas são crianças ainda, elas deveriam viver a infância. Nesse aspecto aí, o que você tem a dizer? A ansiedade, ela, além de ser ser romantizada, né? Principalmente porque o Tony falou assim, a minha ansiedade ela é um nível normal, mas não quando é em um nível que realmente precisa de mais atenção, de mais cuidado. E aí, não eu acho que a palavra não é nem romantizada, ela não é levada a sério, né? Assim, porque uma pessoa que precisa de ajuda, por exemplo, o Juninho falou aí da parte espiritual e realmente a parte espiritual ajuda, sim, muito nesse aspecto. Mas a partir do momento que isso começa a se tornar mais sério, isso passa a ser mais grave, é importante que não se romantize isso também, de que não, você não precisa ir num psicólogo, você não precisa de ajuda, você precisa sim de ajuda, a gente crê sim em Deus, mas Deus também usa as pessoas aqui na Terra. Então é preciso que se tenha essa visão mesmo de não romantizar e de achar que é tudo muito normal e natural. Porque a ansiedade positiva, né, essa ansiedade que é importante e necessária na nossa vida, é tipo, ok, você vai fazer uma prova muito importante, você vai ficar ansioso, porque é uma prova importante que vai, né, te trazer resultados e benefícios, e aí você fica ansioso. E essa ansiedade, quando ela é positiva, ela está te estimulando a estudar, ela está te estimulando a você buscar conhecimento. Agora, quando ela vem de uma forma mais intensa, ela te trava de uma forma que você não consegue fazer nada. E aí você começa a suar, e aí você começa a ficar mais angustiado, e aí você não consegue fazer absolutamente nada. E aí você pode ter uma crise de choro e não resolver absolutamente nada. Então, ela te travou ali, ela está te impedindo de viver. Então, a partir desse momento que a ansiedade está te impedindo de viver, eu acho que é justamente nesse momento que você deve buscar um auxílio e um apoio psicológico. Porque realmente, todo mundo tem ansiedade, ok, mas essa romantização de dizer que você não precisa não de ajuda não, porque todo mundo é ansioso, então por que você vai? Nossa, que frescura. Então é bem complexo esse sentido, assim. Eu acredito que o principal é você reconhecer o problema, né? Você não negar que você precisa de ajuda, você não tentar minimizar a situação. Por exemplo, a pessoa, às vezes, vamos supor um exemplo aqui, vamos falar um exemplo. A pessoa vai lá, tem uma crise de choro do nada e simplesmente, por algum motivo, alguma preocupação, por alguma situação, e simplesmente tudo fica por isso mesmo. Depois que passou, ela deixa para lá, aí aquilo vai se tornando recorrente, a pessoa nega que tem um problema. Eu acho que você reconhecer que está com um problema, você reconhecer que às vezes você precisa de ajuda, é o primeiro passo para você passar por esse problema, né? Sim, que em relação a essa questão da ansiedade e de uma certa forma, muitas pessoas não levarem a sério, é uma questão principalmente da geração anterior à nossa, porque essa geração ela já tem se conscientizado dessas questões de que não é algo banal, que é algo que tem que ser sim considerado, e que bom que isso está mudando. Mas, por exemplo, se você é de uma família tradicional e você está muito ansioso, você está tendo crises, e enfim, e aí essa cobrança de que é uma frescura, de que não é nada sério, e que você não tem que se preocupar, por que você está fazendo isso? Isso aí também gera, de uma certa forma, um abuso psicológico, e por mais que a intenção das pessoas que estão falando isso sejam as melhores possíveis, isso acaba se tornando muitas vezes uma relação tóxica, porque
a partir do momento que os seus sentimentos eles não são validados, isso gera um sofrimento psíquico que é realmente imensurável. Porque a partir do momento que você está dentro da sua casa e nesse lugar que deveria ser um lugar de acolhimento, um lugar que você se sente seguro para expressar o que você sente, seus sentimentos, seus medos e suas inseguranças, não está sendo esse lugar acolhedor, que lugar do mundo você vai encontrar para se sentir acolhido, né, nesse contexto? Então, nesse sentido, é bem complexo, mas que bom que as gerações que estão vindo, sobre o que o Vini falou, sobre elas já essa estão questão um de pouco mais conscientes reconhecermos sobre o essa questão. problema, é importante. Contudo, eu tenho percebido na prática que a gente tem que, não pode minimizar, né? Mas também não superestimar também o problema, porque as emoções são normais. Só que tem até essa cobrança, como você falou, sobre a questão dos sentimentos, né? Às vezes, tô triste, eu tenho que estar feliz, tenho que estar feliz. Enfim, eu tô ansioso, uma ansiedade normal, eu tenho que melhorar. Então, a gente se cobra para poder estar sempre no estado de equilíbrio, sempre estar muito feliz, sempre estar alegre. E a gente tem que aceitar todas as nossas emoções. Eu acho que isso aí também é fundamental, a aceitação de todas as emoções. Por exemplo, é normal que a gente, uma hora ou outra, fique triste, ter crise de choro, principalmente se for mulher. É super comum. Então, isso também faz parte, né? É a gente aceitar isso. É sério. Ai. Desculpa. A crise de riso também Sim, faz porque acontece muito. Eu me Aí a gente identifiquei acha que tá com problema psicológico, a gente tá chorando, porque isso, daquilo, não. Normal. E o choro até alivia, né? Até desestressa. Então a gente tem que também ter essa noção. E tem gente que olha assim, por que você chora, mulher? Não tem jeito. Porque você tá chorando, meu Deus, você não tem que chorar, não, você tem que estar feliz. Gente, deixa meu momento, tristeza. A gente até gosta. A gente até aprende a gostar, não é tipo valorizar a tristeza, né? É se permitir sentir a dor, se permitir sentir a alegria, sentir isso, se permitir sentir um pouco de ansiedade, sentir um medo, sentir todas as emoções e ver que, tipo, nada é ruim, é tudo necessário. Claro que a gente tem que ficar atento ao excesso, né? Mas, enfim, aceitar que é normal. Tô triste agora, daqui a pouco tô feliz e não sou bipolar. Só sou uma pessoa normal, com emoções. Uma situação engraçada aí sobre essa questão do choro é que às vezes você segurar e não chorar pode ser pior do que se você chorar, você se soltar mesmo. O quê? Pode segurar o consequências choro? piores do seu psicológico, Não né? entendi. Pelo menos eu acredito. Sim, isso daí faz muito mal. Eu já fiz muito isso. Eu acho que a questão obviamente, o choro também, mas quando você segura as emoções para si, de todas as formas, porque a partir do momento que você guarda isso para você, é como eu falei no início lá, que em algum momento essa conta vai chegar. E eu sou muito assim, eu sou introvertida, então eu não confio em todo mundo, eu tenho muita dificuldade, mesmo quando eu confio na pessoa, eu tenho muita dificuldade de me abrir, de expressar o que eu sinto, e aí, obviamente, quando a gente tá no nosso normal, assim, entre aspas, de alguma forma a gente consegue se regular, mas a partir do momento que a gente está em uma situação atípica e não consegue expressar o que está sentindo, expressar a tristeza, expressar e chorar mesmo, aí realmente fica mais complexo, porque na hora que isso for sair, vai ser bem... eu não tenho outra palavra, a não ser complexo mesmo, vai ser bem trágico, assim, porque quando você tá guardando um monte de sentimento ruim dentro de você, isso te prejudica em muitos aspectos da sua vida. E inferiorizando, inclusive, sua autoestima. E aí a gente fica falando desse negócio da autoestima, mas é porque a partir do momento que você não tem uma autoestima boa, você se sente incapaz para realizar qualquer coisa. Eu também sou introspectiva, então é nesse aspecto, disso. nesse viés. O fato é que essa questão que você falou, né, de extravasar as emoções, não é a gente sair por aí fazendo loucuras. A gente pode extravasar de várias formas, né? É através da arte, né? A arte ajuda muito. Você pode escrever o que você sente, porque você às vezes não se sente à vontade para compartilhar com outra pessoa, mas você escreve, quando você escreve é como se você estivesse conversando com outra pessoa, você relê aquilo. Então, assim, sobretudo, conversar com Deus é o que eu mais faço, né? Colocar diante de Deus, né, as suas angústias, os seus sentimentos, isso ajuda muito, porque às vezes você não confia em uma pessoa, né? Mas
tem Deus, né? Todo onipotente, soberano, o tempo todo disponível, você também escrever, né? Você, através da arte, extravasar, porque também tem gente que acha que, eu tenho que expor as minhas emoções, senão eu vou sofrer consequências disso. Ok, mas também isso não é desculpa para você ser mal educado, você estar com raiva, agredir as outras pessoas, enfim. A gente também tem que ter essa consciência, porque tem gente que pensa, não, eu tenho que expor o que eu sinto. Mas você tem que também pensar muito no outro. Então você tem que descobrir uma maneira correta de poder expor os seus sentimentos, não guardar para si, mas também não prejudicar os outros, né? Eu acho que é um equilíbrio que a gente tem que buscar. Não, sim, esse expor você não vai sair dando na cara de ninguém no meio da rua, não é bem isso. Mas não, é só. Não, de fato, é como se fosse um passo livre para mal educação, né? Mas não é nesse aspecto que a gente está aqui realmente falando sobre isso. Tem um autor que eu aprendi a gostar recentemente, muito por causa da influência do Gerson Borges, que é o Henry Nouwen. Uma das coisas que ele fala, muito em direção da ansiedade, é que a gente tem que aprender a viver cada momento da nossa vida. No caso, ele chama que a gente tem que lidar com os nossos fantasmas sem correr deles. Ou seja, em momentos tristes, aceitar ficar triste. Em momentos felizes, curtir aquilo ao máximo, entendeu? Não ficar tentando atropelar etapas da vida da gente. Porque ele também chama a ansiedade de demônio do meio-dia. Então, inclusive nos livros dele, ele fala muito sobre a questão de espiritualidade e fala muito de ansiedade também. Então, assim, eu não vou lembrar exatamente qual página do livro dele que está essa citação, mas nem a citação exata, mas ele mostra muito claro que o ser humano, a partir do momento que consegue viver a tristeza e a alegria de forma plena, ele diminui a ansiedade nele mesmo, entendeu? Ele aceitando aquele sentimento como algo normal. E aí é um pouco disso que você estava falando também, Rebeca. De tipo, a gente ficar triste é normal. É normal a gente ficar feliz, é normal a gente ficar eufórico, é normal a gente acordar totalmente para baixo. Mas, como também Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal, entendeu? Agora, se a gente fica naquela pressão de meu Deus, eu tenho que fazer isso, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, meu Deus, eu tenho que render tanto hoje. Eu mesmo trabalho por minha conta, mas eu tenho metas. Só que eu não fico ansioso por essas metas. Eu adotei o que eu estou chamando de deboísmo, que é tipo, quanto mais de boa, melhor, entendeu? Ontem eu não atingi minha meta. Hoje eu passei da minha meta, entendeu? A gente fica assim, quanto mais tranquila a minha cabeça estiver hoje, para mim é melhor, certo? Eu acho que é um pouco também não porque eu adotei isso para minha vida que eu acho que todo mundo tem que adotar, mas eu vejo que para mim está sendo muito bom viver dessa forma, uma forma mais leve, sem importar muito, ano que vem como é que vai ser o ano que vem? É isso aí, Tônia, também tenho adotado isso. Hoje, amanhã e conseguir acordar amanhã, beleza. Se eu não conseguir, vivi bem hoje, então vambora. É verdade. Entendeu? Fazer planos, mas não colocar, tipo, nossa, se eu não atingir esses planos, minha vida vai estar no buraco. Não é por aí. A vida ela é muito mais do que os planos que a gente faz para o futuro. É uma questão de inteligência emocional também, né? E esse fato de viver o hoje, porque a gente planeja as coisas, mas a gente não tem controle de absolutamente nada, né? O ano 2020 tá aí. Isso é verdade. Pra mostrar isso pra gente. A gente não tem controle de nada mesmo. Não, é verdade o que você falou. Eu também tenho adotado essa política de viver o hoje. Principalmente quando uma pessoa vem pra mim, Rebeca, como você se imagina daqui a 5 anos? Eu falo, gente, eu nem preparei o almoço de hoje, pelo amor de Deus. Sério. Aí as pessoas, nossa, você não tem sonhos, você não tem objetivo. Sim, eu quero a lua, gente. Mas enfim.
Exatamente. É interessante, porque as pessoas Ela é elas uma pessoa querem que essa quer cobrança. coisas Não, mas simples, básicas, profissionalmente, você se claro. imagina casada com um filho, gente, eu não quero imaginar, não. Se a gente se imaginar, a gente pira. Então é esse negócio, né? Ah, Não, e outra coisa, a Eu acho que pessoa, muito. quando ela se entrega para ansiedade, ela começa a Uhum. viver no futuro sem viver ele. Tipo, ela não tá vivendo nem o presente, porque tá com a cabeça lá no futuro, mas que o também não futuro é o consegue viver futuro. o futuro porque não, E a gente sempre por vai se motivos sentir óbvios. despreparada. Ela não tá vivendo o presente. Ele não tá vivendo o presente e já tá É, sofrendo pelo futuro, E a né? gente olha o Então é como futuro com a se cabeça do presente, só que nem lá no futuro a aproveitasse gente essa vai ser outra vivência. pessoa, a gente não tem essa noção, né? Então a gente fica assim, mas como que eu vou ter não, filhos? Tipo, um caso de mulher fica, ai meu Deus, isso é muito Muda difícil, a completamente. maternidade é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. E você, tipo, nem tenta porque você acha que não vai conseguir, sendo que lá na frente você é outra pessoa. E as coisas vão se ajeitando por si só, né? É como também o Gini falou sobre a questão da palavra de Deus, né? Basta cada dia por si só, sua própria preocupação, pra gente não ficar inquieto, não ficar ansioso, não ficar angustiado, porque o que acontece? A gente tem que viver hoje. E as outras coisas vão fluindo. Quanto mais a gente, tipo, se desliga das coisas, mais as coisas acontecem. Isso é muito mágico, né? Quando você para de ficar colocando foco em tem que conseguir, parece que as coisas vêm até você, né? Tem até, inclusive, pessoas que acreditam que tem negócio do segredo, né? De você atrair boas coisas através de bons pensamentos. Mas eu acho que é muito assim, o fluxo da vida mesmo. Quanto mais de boas você fica, mais coisas boas acontecem mesmo. Eu acho que é justamente também uma questão da expectativa, porque quando você está ansioso, você está esperando coisas. A partir do momento que você adota essa questão do deboísmo que vocês estão falando, a gente acaba diminuindo as nossas expectativas. Então, tudo que vier chegar até a gente, até nós, seja, obviamente, né, pelo âmbito positivo e de coisas boas, a gente vai achar que é muito melhor, obviamente, porque você não. A partir do momento que você não criou expectativa, é meio que o que vem está sendo lucro. Agora, quando você cria expectativa, mesmo que você atinja aquilo que você estava buscando, esse alvo, esse objetivo, você tá ok, né? Não vai ser algo muito, nossa, que incrível, porque você já estava esperando aquilo. Aí, se isso não acontece, o baque que você leva é, né, enorme. Então, acho que é por aí. Você perde a surpresa da vida quando você cria expectativa, né? Você falando isso agora, eu acabei pensando assim. Porque você, tipo, é como se soubesse, vai ter uma festa surpresa e você sabe da festa surpresa. Ou você vai ganhar um presente e você sabe qual é o presente. Acaba meio que. E você acaba não sendo tão grato, tão receptivo, porque você já sabe o que é, você já experimentou aquela sensação, e quando chega o momento de você viver aquilo, você não valoriza. E quando você acaba não criando expectativas, tudo que acontece, você acaba sendo mais grato, mais aberto, tipo, nossa, como a vida é boa. E acho que adotar esse deboísmo também tem muito aspecto positivo, mas, por exemplo, não é que a gente, por não ficar ansioso e criar essa expectativa, não é que a gente vai simplesmente cruzar os braços e esperar cair do céu, por exemplo. O Tony, né, que trabalha rodando, não é que ele vai ficar dormindo o dia inteiro e no final do dia ele vai achar que, nossa, uau, baixei minha meta e dormir só pensei em fazer isso. Não, a gente vai correr atrás dessas coisas. Mas diminuir as expectativas também tem muito a ver com diminuir essa autocobrança que muitas vezes a gente faz, né? Então é nesse aspecto. É isso aí, pessoal. A gente já vai finalizando aqui o episódio de hoje. Mas antes, eu gostaria de pedir para cada um dar uma dica sobre alguma coisa que possa fazer para controlar um pouco essa ansiedade. Lembrando que não é para ficar tentando nada sozinho, viu que passou um pouquinho dos limites, ou de uma coisa assim, passou por uma coisa mais pesada, já procura um profissional, entendeu? Mas cada um vai dar uma dica aqui, uma coisinha que faz que consegue controlar um pouquinho a ansiedade. Pode começar, Juninho? Posso, com certeza. Acho que a minha dica até já foi dada, né? Que é você colocar tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que tira um pouco sua paz nas mãos do Senhor. Porque eu acredito que fazendo isso,
a gente pode ficar mais tranquilo, porque eu, pelo menos, acredito que o que ele tem para nossas vidas, o que ele faz por nós é sempre o melhor. Então, é aquele que diz a palavra, né? Entregue teu caminho ao Senhor e ele tudo fará por você. É isso aí. Isso. Rebeca? Então, a primeira dica que eu tenho é que a gente deu, né? Que eu faço na minha vida é colocar tudo diante de Deus, enfim. É buscar o reino, buscar as coisas dele, e isso ajuda muito. Na verdade, isso é o principal. Contudo, outras coisas também importantes, vou ser um pouco clichê, né? É você viver o presente, né? Colocar o foco no presente, esquecer um pouco essa coisa de futuro, de sonho. Não é que você tem que esquecer os seus sonhos, mas não criar muitas expectativas, né? Praticar atividade física é importante, gente. Praticar atividade física. Buscar também práticas como meditação, ajuda bastante. Meditação. Mas, na verdade, a oração já é uma meditação. Mas, enfim, tirar momento para estar com você, conectado com a natureza. Momento de estar com as pessoas também. Fazer coisas que você gosta, coisas que te dão prazer, né? Se você gosta de leitura, você lê. Se você gosta de assistir televisão, escolher programas educativos, de preferência. Tá, qualquer programa que você goste. Enfim, fazer coisas que você gosta, se aceitar, muito importante, eu acredito, para combater qualquer problema é aceitação. Você se aceitar como você é, você parar de se comparar com outras pessoas, reconhecer sua importância diante de Deus, diante da sociedade, e você tipo, ser grato. Acho que também o que ajuda bastante a combater qualquer coisa é a gratidão. Porque quando você tem um coração grato, você tem um coração aberto para as coisas e coisas boas acontecem. Rayane, eu vou te deixar por último porque você já vai ter a opinião técnica, né? E eu vou falar, mas uma dica as dicas que eu tenho para uma pessoa controlar a ansiedade que funcionam para mim, primeiro, eu começo a ficar ansioso, eu começo a me desligar das redes sociais principais. Por exemplo, Facebook, que está cada dia mais carregado de coisas que deixam a gente ansiosa. Não sei se é só comigo, não só na minha linha do tempo que aparece tanta porcaria. Eu diria que o Facebook hoje é uma espécie de lixeira da internet. Artesanato também, eu super recomendo. É uma coisa que me salvou num momento um tanto pesado que eu já vivi. Foi uma saída importante, abriu muito a minha mente. E esse negócio de manter a cabeça tranquila. O que vai acontecer amanhã? Não importa, eu não tô lá ainda. Eu não cheguei lá. Nem sei se vou chegar. E sendo assim, o máximo é tentar ao máximo não ver coisas negativas, principalmente que se dizem atuais. Nem tudo que está acontecendo no mundo a gente precisa saber e levar aquilo em consideração. Às vezes o que a gente mais precisa é simplesmente fechar no nosso cantinho. Não tô falando, tipo, a pessoa sair da realidade, abrir mão da realidade e viver dentro de uma bolha, não é por aí. Mas é simplesmente não levar ao pé da letra tudo o que dizem que é importante pra gente. Porque o que realmente é importante é aquilo que vai manter o nosso equilíbrio. E eu não acho que, por exemplo, a notícia de um avião que caiu no norte da Rússia vai ter alguma importância para minha vida diretamente se eu não tiver um parente dentro daquele avião. Entendeu? Mas sim, eu conheço pessoas e eu já vivi situações também de ficar ansioso por uma situação, por coisas assim, desse tipo, desse nível. Entendeu? Isso é um perigo, isso é uma coisa muito complicada.
Então a minha dica principal, concordo primeiro com os meninos, de a pessoa se ligar com Deus, isso é importantíssimo. Ter um relacionamento com Deus é essencial para a vida de qualquer ser humano. Mas fazer um artesanato é uma coisa muito boa. Eu não sei fazer. Eu também não sabia. E eu acho que eu não sei até hoje, mas eu vou fazer do meu jeito, sem me cobrar. Se der certo, bem. Se não der certo, eu amém. Não tem problema nenhum com isso. Já fiz algumas coisas que deram muito certo, já fiz outras coisas que eu quebrei e joguei fora. E é mais ou menos isso. Uma coisa que o artesanato ensina muito também é disso, de a gente não se apegar muito ao resultado. Um vai ficar muito bom, o outro não vai ficar. Os grandes artistas mesmo não fizeram só obras perfeitas. Certo? Agora vai você, Rayane. Eu acho que, né, juntamente com as coisas que já foram ditas, é muito importante que você se autoconheça. Então, investir em autoconhecimento, porque, por exemplo, como o Tony estava falando, artesanato é muito bom para liberar minha ansiedade. Para ele pode ser, mas para mim pode ser assim, um causador de mais ansiedade ainda. Então, a partir do momento que você, né, se autoconhece, você vai encontrar possibilidades de aliviar essa sua ansiedade. E aí esse autoconhecimento se torna também muito importante porque você começa a reconhecer os seus limites e estabelecer limites mesmo, do tipo, ok, tu tá namorando, ficam te perguntando quando você vai casar e quando vai ter filho, eu não quero ter filho, e isso tem que ser respeitado, aprender a dizer não também, porque a partir do momento que você não fala não para as pessoas, você tá sempre dizendo não para si mesmo. E aí, enquanto as pessoas estão super bem psicologicamente, você tá se prejudicando cada dia mais. Em relação a esse psíquico, porque é isso, é importante você impor limites, aprender a dizer não e gerar esse autoconhecimento, porque através desse autoconhecimento é que você vai tendo inteligência emocional, que nem sempre a gente tem, e aí a partir do momento que a gente começa a desenvolver essa inteligência emocional, a gente vai buscar recursos para aliviar essa ansiedade da melhor forma possível. Porque mesmo quando é uma ansiedade saudável, às vezes ela se intensifica um pouco mais. Então, como o Tony falou, para ele é muito legal fazer artesanato. Para mim é muito legal maquiar alguém ou me maquiar. Isso me deixa mais aliviada como uma outra pessoa. Enfim, você se conhecer, identificar o que você gosta e o que de fato, né, te deixa mais tranquilo quando você está nesse momento ansioso é extremamente importante, porque é isso que vai te auxiliar. Então, é isso, é investir no seu autoconhecimento e ter esse autocuidado mesmo de impor limites e dizer não e dizer, vai até aqui, isso aqui é uma coisa minha, uma decisão minha, não tem nada a ver com você, obviamente você não vai ser mal educado, mas você vai impor limites, porque se trata ali da sua vivência e ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Então, mas é isso, a gente se autoconhecer para que isso traga uma inteligência emocional cada vez mais apurada mesmo. Bom, é isso. Assim a gente termina o episódio de hoje. Falamos um pouco sobre ansiedade. Você que ficou nos ouvindo até agora, já gostaria de te agradecer. Foi muito bom fazer essa gravação aqui com todos vocês. E é isso. Tá nos ouvindo ainda? Aproveita, entra lá no Instagram e segue a nossa página @Papo Cultural Oficial. E esse podcast também vai ser postado no canal do YouTube Papo Cultural, certo?